Olá, meus caros, viva Cristo Rei! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Resplendor Final. É com muita alegria que estou aqui iniciando essa jornada no YouTube e, desde já, peço ao Santo Deus que derrame sobre mim todas as graças e virtudes necessárias para que assim eu possa ser um instrumento benigno no qual possa ajudá-los, a todos que estão porventura vendo esses vídeos, a conhecerem o caminho da reta justiça e da caridade e principalmente da verdade. Portanto, desde já agradeço a todos pela presença e, dito isso, vamos aqui ao tema principal do vídeo, que é: por que Cristo morreu por nós? Porque realmente foi necessário que Cristo descesse do alto dos céus, assumisse a forma e a natureza humana e morresse por uma de suas criaturas, ainda mais em uma morte de cruz, que é uma morte tão tenebrosa, horrível e cruel, porque realmente foi necessário que isso acontecesse. E é justamente na resposta dessa pergunta que gira toda a fé cristã. E muitas vezes, quando ouvimos essa pergunta, logo nos vem à mente as seguintes frases: Cristo morreu para pagar os nossos pecados, Cristo morreu para saldar o nosso débito e nos dar uma vida nova. E sim, de fato, todas essas respostas estão corretas. No entanto, eu irei aqui aprofundar ainda mais essas questões da necessidade de Cristo ter vindo morrer por nós. O que nós fizemos que fez com que Cristo descesse do alto dos céus para morrer aqui por nós. E é necessário, para compreender essa questão, que nós retornemos lá no princípio da criação do homem, lá no Gênesis. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus cria o homem em perfeita harmonia, não só com a própria natureza humana, mas com tudo que há sobre a terra. E lembremos que a finalidade da criação do homem, primeiro, é dar glórias ao Criador. Segundo, participar com o Criador da glória do próprio Criador. Não só essa é a finalidade do homem, mas de toda a criação. E foi justamente isso que aconteceu no Gênesis, até o momento que o homem cometeu o pecado original. E é necessário aqui compreendermos o que foi o pecado original, porque por conta desse pecado, todo o homem como espécie foi abalado. E por conta do pecado original, foi necessário que Cristo morresse na cruz por nós. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o homem era perfeito. Não perfeito como Deus, porque Deus é a perfeição suprema e absoluta, mas ele era perfeito enquanto criação. O homem não tinha defeitos. E ele estava em perfeita harmonia, não somente com Deus, mas estava em harmonia com a sua própria natureza humana. O homem, dentro da sua própria natureza, tinha os dons que são derivados dela, como a inteligência, a vontade, as percepções e os sentidos, e todos esses eram de modo perfeito. E Deus ainda deu dons que vão além da natureza humana, ou seja, são os dons chamados preternaturais. Quais são esses dons? Exemplo: o homem tinha domínio sobre tudo que havia aqui na terra e tinha pleno conhecimento sobre tudo. Ele tinha conhecimento sobre os animais, sobre as plantas, sobre a matéria, sobre tudo que havia aqui na terra. E o homem também não iria mais morrer, porque a graça da imortalidade não é da faculdade da natureza humana. No entanto, Deus deu essa graça de modo preternatural, ou seja, uma graça que foi dada além da natureza humana. Dito isso, Deus ainda vai além. Ele ainda dá uma graça sobrenatural ao homem, que é justamente a graça do homem poder falar com Deus e do homem ver Deus face a face. Adão via a Deus face a face e conversava com ele. Essa era a maior graça que o homem tinha antes do pecado original. Evidentemente que o homem não via a Deus de modo absoluto, em sua totalidade. No entanto, o homem tinha essa faculdade sobrenatural de ver Deus e de conversar diretamente com ele. Só que, quando o homem comete o pecado original, que ele desobedece a Deus por pura maldade, não como os anjos, porque a maldade dos anjos foi muito mais além e foi uma maldade definitiva, mas o homem, quando comete o primeiro pecado, ele então fere e acaba com toda aquela ordem de perfeição estabelecida por Deus. Ou seja,
todas as coisas sobre a terra começam a conspirar para destruir o próprio homem, a começar pela sua própria natureza. Com isso, as suas faculdades intelectivas foram severamente corrompidas e danificadas, de modo que o homem perdeu a capacidade de conhecer a si mesmo de modo integral, ou seja, todo o conhecimento que o homem poderia obter sobre si próprio agora era um conhecimento limitado, fragmentado e sujeito ao erro, e isso também se aplica a todas as coisas externas ao homem. Sendo assim, as suas paixões e as suas emoções se tornam completamente desordenadas, de modo que o homem começa a amar aquilo que destrói o próprio homem. Ou seja, a sua natureza está completamente danificada e corrompida. E isso tudo no âmbito daquilo que é próprio da natureza humana. Porque aquelas graças preternaturais que foram dadas por Deus, das quais vão além da natureza humana, também foram perdidas. O homem agora, além de poder sentir dor, ele pode contrair doenças e ele já está fadado à morte. Por quê? Porque o homem está em pecado e não existe vida fora de Deus. E Deus não habita aonde há pecado. O pecado não pode habitar no mesmo lugar que o Altíssimo. Portanto, o homem já está fadado à morte desde o seu nascimento. Com efeito, aquele domínio pleno e absoluto que o homem exercia sobre a terra e também sobre os animais também foi perdido. Ou seja, se o homem sentisse fome, ele agora deveria arar a terra, preparar o terreno, plantar uma árvore e esperar com que essa árvore crescesse para depois colher os seus frutos. E essa também lhe seria hostil. Se o homem precisasse da ajuda de algum animal em alguma de suas empreitadas, ele iria ter que ir atrás daquele animal e domesticá-lo. E tudo isso de maneira muito tortuosa. Como diz o Altíssimo no Gênesis, de que tu irás agora viver do suor do teu trabalho, e a terra lhe será hostil. E também perde a maior de todas as graças que lhe foi dada, que foi a graça sobrenatural de poder ver Deus face a face e de poder conversar diretamente com Ele. Por quê? Porque Deus é infinitamente supremo e puro. Portanto, somente os puros podem ver Deus face a face, e o homem já estava corrompido pelo pecado. Portanto, não poderia vê-lo face a face. E, a partir disso, o homem é então expulso do paraíso. O homem já não mais poderia habitar em uma terra santa. E à medida que o homem vai se definhando no pecado, as gerações dos homens vão ficando cada vez mais perversas e mais malignas. No entanto, Deus se compadece da miséria do homem. Deus vê no que o homem está se tornando e sente profunda compaixão. Só que aí que está, o homem já não poderia restituir a si mesmo. Por quê? Porque a ofensa que o homem fez foi a um ser perfeito, a um ser absoluto. Ou seja, a ofensa que o homem cometeu é proporcional ao ser ofendido. O ser que foi ofendido é infinito, ou seja, o homem não poderia restituir a si mesmo porque ele ofendeu o ser infinito e a sua natureza já estava abalada. E Deus habita em luz inacessível. Portanto, o homem não tinha mais a possibilidade de se restituir. Então, somente um ser infinito, supremo e todo-poderoso poderia restituir a ofensa feita a um ser supremo, infinito e todo-poderoso. Ou seja, somente o próprio Deus poderia restituir o ser humano. E é isso que Deus fez por nós. Então, vem aquela outra questão. Mas Deus não é infinita misericórdia? Por que ele, de modo metafórico, não simplesmente estralou os dedos e perdoou o ser humano? Ele poderia fazer isso, já que ele é totalmente perfeito e todo poderoso. Sim, de fato, ele assim poderia fazê-lo. No entanto, a sua misericórdia é infinita. Mas Deus também tem um outro atributo que é tão infinito quanto a sua misericórdia, que é a sua justiça. Ou seja, o pecado feito pelo homem, cometido pelo homem, necessitava de uma restituição. E essa restituição só poderia ser paga pela morte do próprio homem, uma vez que o salário do pecado é a morte. Não porque Deus ele é sistemático, mas é porque fora de Deus não existe vida. De maneira metafórica, é como se um peixe quisesse sobreviver fora d'água. É a mesma coisa, não existe vida fora
de Deus. Isso é uma coisa natural, porque Deus é a própria vida no sentido absoluto da palavra. No entanto, Deus não pode habitar aonde há pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, vendo tudo aquilo, amou o homem de tal maneira que ele tomou para si a natureza humana. Ou seja, Deus desce do alto dos céus, se fazendo verdadeiramente Deus e se fazendo verdadeiramente homem. Isso aí é o que nós chamamos de união hipostática. Depois eu até farei um vídeo explicando mais essa questão. Mas Deus então assume a natureza humana e então expia os nossos pecados na cruz. E é uma coisa que Santo Afonso de Maria Ligório diz no seu livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele silêncio obsequioso que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu na cruz do Pai foi uma das maiores provas de amor que ele poderia ter dado por nós. Na verdade, toda a vida de Cristo é uma enorme prova de amor por nós. Só que naquele momento em específico, no qual Cristo recebe aquele silêncio obsequioso do Pai, isso é de uma profundeza gigantesca, porque aquele silêncio que Cristo tomou sobre si era destinado a nós. Ou seja, nós que merecíamos estar ali na cruz, sendo abandonados pelo Pai, porque o Pai não habita onde há pecado, então nós que merecíamos estar ali, definhando em uma cruz. Só que Cristo toma esse abandono, toma essa solidão, toma essa morte para si mesmo, para que assim nós possamos, mediante ao seu santo sacrifício de valor infinito, sermos restituídos na união e na aliança com o Pai. Ou seja, aquele silêncio que era para nós, Cristo tomou para si. Aquela morte que era para nós, Cristo tomou para si. Então, com o santo sacrifício de Cristo na cruz, que tem um valor infinito, ele restitui toda a humanidade. E ele não morreu não somente pela humanidade como um todo, mas também morreu por cada pessoa em específico, por cada pessoa de modo particular, por todas aquelas pessoas que viveram e que ainda iriam viver, porque Deus também é onipresente, portanto, o seu sacrifício está presente em todas as eras, desde o princípio da criação até o final da consumação dos tempos. Esse é um dos atributos do mistério da onipresença de Deus. Então, quando Cristo morre por nós, dando sua vida santíssima por nós na cruz, a aliança com o Pai é refeita. E então o ser humano volta a poder receber a salvação mediante o sacrifício infinito de Cristo na cruz. É tanto que quando diz o credo, que quando Cristo morre, logo ele vai à chamada mansão dos mortos. O que é essa mansão dos mortos? Depois eu irei fazer um vídeo específico sobre isso. Mas a mansão dos mortos era, de uma maneira muito simplificada, aquele lugar onde todos os grandes santos e justos profetas do Antigo Testamento estavam esperando o Messias na consumação do seu sacrifício. Por quê? Porque por mais justo e correto que fosse um profeta no Antigo Testamento, por mais que ele tenha servido a Deus, ele ainda não poderia entrar no paraíso, porque o preço do pecado ainda não tinha sido pago por Cristo. Então Cristo vai à mansão dos mortos e resgata essas almas da perdição e do limbo eterno, levando assim todas essas almas para o paraíso, restabelecendo a aliança que havia sido quebrada. Ou seja, meus caros, o santo sacrifício de Cristo na cruz, que aconteceu de maneira perfeita e absoluta, além de nos livrar da morte, nos deu uma vida nova, nos deu a salvação. E agora o Pai está esperando o nosso sim, para que assim nós possamos viver com Ele em sua eternidade. Mas por que o Pai está esperando o nosso sim, sendo que Cristo já morreu por nós? Porque Deus, Ele é capaz de morrer por nós na cruz, mas Ele não irá ferir o nosso livre-arbítrio. Deus não irá salvar aqueles que não querem se salvar, não porque Deus não quer assim o fazê-lo, porque Ele já morreu por nós na cruz, mas é porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós não somos marionetes, nós não somos robôs, ou seja, o nosso livre-arbítrio é tamanho que nós temos a capacidade de rejeitar um Deus que morreu por nós na cruz para nos salvar. Então, só com essas pequenas palavras, nós já refutamos todas aquelas heresias que dizem que o homem não tem livre-arbítrio, não é mesmo? Então, é isso, meus irmãos. Cristo
espera pelo nosso sim. Cristo espera pelo nosso sim. Então, agradeço a todos por estarem aqui até o final desse vídeo e tentei explicar tudo aqui de uma maneira bem resumida, mas para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nesse assunto, recomendo aqui o Catecismo Maior de São Pio X, juntamente com o Novo Catecismo, lógico, assim como as playlists do YouTube do Centro Dom Bosco, em especial a playlist chamada Catequese Tradicional, no qual me serviu de base para esse vídeo. Então, meus irmãos, é isso. Fiquem com Deus e que viva Cristo Rei.